Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Quando quem amamos está perdido. Sermão número 2003, pregado na manhã de domingo, 15 de janeiro de 1888, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Lucas 7, 11 a 17. Meus queridos, observem o transbordar constante do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele havia operado uma grande obra no servo do centurião, e agora, apenas um dia depois, ressuscita um morto. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Um dia faz declaração a outro dia sobre seus feitos de bondade. Salvou seu amigo ontem? Sua abundância continua a mesma hoje. Se você o buscar, seu amor e sua graça vão se derramar sobre você hoje. Ele abençoa este dia e abençoa o dia de amanhã. O nosso divino Senhor nunca é compelido a fazer uma pausa para reabastecer seus recursos. Ele é uma fonte infinita. O poder emana dele para sempre. Estes milhares de anos não diminuíram a abundância do seu poder de abençoar. Perceba também a prontidão e a naturalidade do fluir do seu poder vivificador. Nosso Salvador se encontra em jornada e realiza milagres enquanto caminha. Seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Foi incidental, alguns diriam acidental, que ele haja deparado com um funeral. Mas imediatamente restaurou a vida àquele jovem morto. Nosso bendito Senhor não ficou parado como alguém que tivesse sido chamado profissionalmente. Ao que parece, ele não ia à cidade de Naim porque alguém houvesse pedido que ele ali manifestasse seu grande amor, mas passava pela porta da cidade por qualquer motivo que não é registrado. Veja, meu irmão, como o Senhor Jesus está sempre pronto para salvar. Curou a mulher que havia tocado suas vestes enquanto estava a caminho da casa de outra pessoa. O simples destilar ou gotejar do cálice de graça do Senhor já é maravilhoso. Aqui dá vida a um morto quando em meio a uma viagem. Espalha misericórdia pelas margens do caminho e em toda parte suas veredas derramam fertilidade. Não há lugar, não há momento no qual Jesus não esteja disposto ou esteja incapacitado a realizar. Se o deus pagão Baal está viajando ou dormindo, seus iludidos adoradores não podem ter qualquer esperança da sua ajuda. Mas quando Jesus viaja ou dorme, um simples gesto, uma simples palavra, e encontra pronto a vencer a morte ou acalmar a tempestade. Esse encontro de dois grupos diferentes de pessoas na porta da cidade de Naim é um evento fora do comum. Se alguém bastante imaginativo pudesse retratá-lo, que oportunidade para manifestar um gênio poético. Vou me arriscar, porém, neste esforço. Lá vem um cortejo descendo a cidade. Nossos olhos espirituais veem a morte montada em um cavalo branco, vindo da porta da cidade com grande exultação. A morte conseguiu capturar mais outra pessoa. O esquife leva o espólio desse terrível conquistador. Os muitos que pranteiam confessam com suas lágrimas a vitória da morte.
Como um general que cavalga em triunfo rumo ao Capitólio de Roma, a morte leva seu despojo para o túmulo. Quem ou o que poderia impedi-la? De repente, este cortejo é interceptado por outro. Uma companhia de discípulos e outras pessoas vem subindo a colina. Não é preciso olhar todo o grupo, basta fixar os nossos olhos naquele que se acha no centro. Um homem no qual a humildade foi sempre evidente, mas que nunca careceu de maior majestade. É o Senhor da vida, aquele que traz consigo a vida e a imortalidade. Nele a morte encontra agora o seu destruidor. A batalha é curta e decisiva. Nenhum golpe é desferido. À sua simples presença, a morte já sofre o seu baque derradeiro. Com um dedo, a carruagem da morte é freada. Com uma palavra, o espólio é tomado do poderoso inimigo e o feito cativo é libertado. A morte foge derrotada porta fora da cidade, enquanto os montes Tabor e Hermon, contemplando aquela cena, alegram-se no nome do Senhor. Eis o ensaio, em pequena escala, do que irá acontecer quando todos os que estiverem no sepulcro ouvirem a voz do Filho de Deus e reviverem. E o último inimigo será destruído então. Basta que a morte seja confrontada com aquele que é a nossa vida e é obrigada a afrouxar seu laço, qualquer que seja o espólio que haja tomado. Nosso Senhor virá em breve em sua glória. Diante das portas da Nova Jerusalém, veremos o milagre acontecido à porta da cidade de Naim, sendo multiplicado milhões e milhões de vezes. Naturalmente, que o nosso assunto nos conduz à doutrina da ressurreição dos mortos, uma das pedras fundamentais de nossa santa fé. Tenho declarado constantemente esta grande verdade a vocês e o farei repetidas vezes, tanto quanto for necessário. Contudo, neste momento, o texto bíblico selecionado tem um propósito bastante prático quanto à alma de alguns, pelos quais estou grandemente preocupado. A narrativa diante de nós registra um fato literalmente, mas esse registro pode ser usado para instrução espiritual. Todos os milagres do nosso Senhor tinham a intenção de serem parábolas. Continham o propósito de instruir tanto quanto de serem marcantes. Eram sermões para os olhos, como os discursos falados o são para os ouvidos. Vemos aqui, deste modo, como Jesus lida com a morte espiritual e pode nos conceder vida espiritual segundo sua suprema vontade. Que possamos ver isso sendo realizado hoje aqui, nesta grande assembleia. Peço a vocês, queridos amigos, que reflitam sobre o fato de que os mortos espirituais causam grande tristeza a seus bons amigos. Se o homem ímpio for favorecido em ter parentes cristãos, ele lhes causa muita angústia. Como acontece naturalmente, o jovem que estava sendo levado a sepultamento fez que o coração de sua mãe explodisse de dor. Suas lágrimas revelavam quanto seu coração estava transbordando de amargura e tristeza. O Salvador lhe disse: "Não chores", porque viu quão profundamente abalada ela estava. Muitos dos meus jovens amigos deveriam ficar profundamente gratos pelo fato de terem amigos que se lamentam por eles. É triste, sim, o fato de que sua conduta os entristeça, mas não deixa de ser uma circunstância auspiciosa para todos vocês o fato de terem ao seu redor alguém que por isso realmente se entristeça. Se todas as pessoas aprovassem os seus caminhos malignos, você sem dúvida continuaria neles, encaminhando-se rapidamente para a autodestruição. É uma bênção, assim, que algumas vozes impeçam você de fazê-lo, pelo menos um pouco. Pode ser, por exemplo, que o nosso Senhor ouça a oração silenciosa das lágrimas de sua mãe e nesta manhã possa abençoá-lo por causa dela. Veja o que diz o evangelista. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: "Não chores." Só depois disso é que ele se dirige ao rapaz morto, ordenando: "Levanta-te." Muitos são jovens que, sob vários aspectos, são brilhantes e promissores, mas que, por estarem espiritualmente mortos, causam grande tristeza àqueles que mais os amam. Diga-se, aliás, que eles não têm nenhuma intenção de infligir tal tristeza. Pelo contrário, acham até que tal preocupação com eles seja realmente desnecessária. Constitui, no entanto, um fardo diário para aqueles que os amam. Sua conduta é tal que, quando a mãe se encontra no silêncio do seu quarto, geralmente a única coisa que sabe fazer é chorar.
Seu filho, que ia sempre com ela à casa de Deus quando pequeno, por exemplo, agora somente encontra prazer em lugares bastante diferentes. Desde que se acha fora do seu controle, o jovem optou por não ir mais com a mãe aos cultos. Não desejando privá-lo de sua liberdade, ela deplora, no entanto, que ele use de sua liberdade de maneira tão pouco sábia. Lamenta que ele haja preferido não continuar ouvindo a palavra do Senhor e se tornar um servo do Deus de sua mãe. Ela aguardava a esperança de que ele seguisse os passos de seu pai e se unisse ao povo de Deus, mas ele tomou um rumo exatamente oposto. Além disso, nos últimos tempos, a mãe tem visto nele algo que vem aumentando sua ansiedade. O filho está fazendo e formando amizades que se mostram tristemente perigosas. Não gosta da quietude do lar e tem mostrado para sua mãe um espírito que a fere. Pode ser até que naquilo que tenha dito ou feito não tivesse o propósito de ser grosseiro, mas foi doloroso para o coração que zela por ele de maneira tão terna. A mãe vê nele uma crescente indiferença por tudo o que é sadio e uma clara intenção em ver o lado errôneo da vida. Ela sabe pouco e teme muito sobre o seu estado atual, receando que ele vá de um pecado a outro até se arruinar para o resto desta vida e também para a próxima. Amigos, é uma grande dor para um coração cristão ter um filho não convertido. A situação piora ainda mais se este filho for o único daquela pessoa e se for uma pessoa só, alguém que perdeu o seu cônjuge, como na nossa história. Ver a escalada da morte espiritual em alguém tão querido é uma tristeza profunda que faz com que muitas mães pranteiem em segredo e derramem sua alma diante de Deus. Assemelha-se muito a Ana, as mulheres atribuladas de espírito por causa dos seus filhos. Como é triste quando aqueles que deveriam ter feito que elas fossem as mais felizes entre todas as mulheres enchem sua vida de amargura. Muitas mães têm sofrido dessa forma em relação aos seus filhos, quase a ponto de dizer, quem dera nunca tivessem nascido. Isso acontece em milhares de casos. Se esse tem sido o seu caso, meu jovem amigo, leve consigo as minhas palavras e em casa, reflita sobre elas. A causa da tristeza reside nisto. Choramos por estarem eles em tal situação. Na história diante de nós, a mãe chorava porque seu filho estava morto. Nós choramos porque nossos jovens amigos ou filhos estão espiritualmente mortos. Existe uma vida infinitamente mais elevada do que a que movimenta o nosso corpo material. Quem dera todos pudessem conhecê-la. Você, que ainda não foi transformado, nada conhece dessa vida verdadeira. Como desejamos que venha a conhecê-la. Parece-nos terrível que você possa estar morto para Deus, morto para Cristo, morto para o Espírito Santo. É realmente triste que possa estar morto para as verdades divinas, que são o deleite e a força de nossa alma. Morto para as santas motivações que nos impedem de voltar a praticar o mal e nos estimulam na direção da virtude, da glorificação do nome de Cristo. Morto para as alegrias sagradas que frequentemente nos levam para perto das portas do céu. Não podemos olhar para um homem morto e sentir alegria nele, seja ele quem for. É apenas um corpo, ainda que possa estar cuidadosamente vestido. É uma triste visão. Não podemos olhar para vocês, pobres almas mortas, sem clamar, ó Deus, será sempre assim? Esses ossos secos não viverão, não darás vida a eles. Ao se referir a uma pessoa que vive em prazeres, diz o apóstolo, mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Há um grande número de pessoas mortas em relação a tudo aquilo que há de mais verdadeiro, nobre e divino. Mas em relação a outras coisas, estão sempre, infelizmente, cheias de vida e atividade. Como é triste constatar que estejam mortas para Deus e ainda assim, aparentemente, tão cheias de alegria e energia. Não é de admirar, portanto, que nos entristeçamos por causa delas. Também lamentamos por perdermos a ajuda e o conforto que nos deveriam oferecer. Aquela viúva certamente pranteava seu filho não apenas porque estava morto, mas também porque, com a perda dele, desaparecera sua razão de existir. Ela certamente o considerava o esteio da sua idade e o conforto da sua solidão. Ela era viúva.
Fico me questionando se existe alguma outra pessoa, além de uma viúva, que possa compreender a plena tristeza dessa palavra. Podemos até, por simpatia, nos colocar na posição da pessoa que perdeu seu cônjuge, parceiros de sua vida, mas nem mesmo a mais terna simpatia conseguirá cobrir plenamente o abismo de privação e desolação aberto com sua perda. Era viúva é uma expressão que lembra o triste badalar de um sino. Todavia, embora o sol da sua vida tivesse declinado, para aquela viúva ainda havia uma estrela brilhando. Aquela mulher tinha um filho querido, um rapaz, e isso lhe dava e prometia grande conforto. Ele supriria sempre as suas necessidades, ela imaginava. Alegraria sua solidão e nele o seu marido viveria outra vez, com seu nome e permanecendo entre os vivos de Israel. Ela podia se apoiar nele quando iam para a sinagoga, recebê-lo em casa quando ele voltasse do trabalho no final da tarde e ficar junto com ele ao seu lado para alegrar o seu coração. De repente, aquela estrela é engolida pelas trevas. Ele está morto e hoje está indo para o cemitério. A mesma coisa acontece conosco em termos espirituais, em relação aos nossos amigos e filhos não convertidos. Nós nos importamos com você que está morto no pecado e sentimos que perdemos a ajuda e o conforto que deveríamos receber de você em nosso serviço ao Deus vivo. Queremos trabalhadores novos de todos os tipos e lugares no trabalho da Igreja do Deus vivo, nas missões entre as massas e em todas as maneiras de servir ao Senhor que amamos. Temos enorme fardo para carregar e desejamos que nossos filhos coloquem seus ombros ao nosso lado. Realmente ansiamos vê-los crescer no temor a Deus e se colocando lado a lado conosco na grande batalha contra o mal e em santo labor pelo Senhor Jesus Cristo. Mas você não pode nos ajudar, você está do lado errado. Você nos atrapalha, fazendo que o mundo diga com repreensão: veja só como esses jovens estão agindo. Temos de aplicar nossa mente, orações e esforços em você. Recursos que poderiam ser mais bem empregados no cuidado para com outras pessoas. Nosso cuidado para com o grande e tenebroso mundo ao nosso redor é bastante premente, mas você não compartilha disso conosco. Os homens estão perecendo por falta de conhecimento e você não nos ajuda no esforço de iluminá-los. Uma tristeza adicional é o fato de não podermos ter comunhão com eles. A mãe da cidade de Naim não podia ter comunhão com seu filho morto agora, pois os mortos nada sabem. Ele não podia mais falar com ela, nem ela com ele, pois estava no esquife. Era um defunto sendo levado para o sepulcro. Alguns de vocês também, meus amigos, possuem entes queridos a quem amam e que amam vocês, mas que não podem manter nenhuma comunhão espiritual com vocês, nem vocês com eles. Nunca dobram os joelhos juntos com vocês numa oração, nem unem o coração ao seu num apelo de fé a Deus quanto aos cuidados que o seu lar requer. Meu jovem, quando o coração da sua mãe salta de júbilo por causa do amor de Cristo derramado em sua alma, você não consegue entender essa alegria. Os sentimentos dela são um mistério para você. Como você é um filho educado, não diz nada de ofensivo ou desrespeitoso quanto ao Evangelho que ela experimenta, o poder do Evangelho. Todavia, você não se identifica com suas tristezas e alegrias. Entre sua mãe e você existe, na melhor das hipóteses, um abismo tão amplo como se você estivesse morto no esquife e ela chorando sobre o seu corpo. Me lembro muito bem, numa hora de terrível angústia, quando temia que minha amada esposa estivesse prestes a ser levada de mim, como me senti confortado pelas orações amorosas dos meus queridos filhos. Tivemos comunhão não apenas em nossa dor, mas em nossa confiança no Deus vivo. Ajoelhávamos juntos e derramávamos nossos corações a Deus, e fomos assim confortados por Ele. Como bendigo a Deus pelo fato de ter tido o doce apoio dos meus filhos. Mas suponha que, em vez disso, fossem homens ímpios. Eu teria buscado em vão por uma santa comunhão e ajuda para me dirigir ao trono da graça. Em muitos lares, a mãe não pode ter comunhão com os próprios filhos com esse objetivo, o mais vital e duradouro de todos, porque estão espiritualmente mortos enquanto ela anda em novidade de vida no Espírito Santo.
Mais ainda, a morte espiritual logo produz causas manifestas de tristeza. Na narrativa do evangelista, havia chegado o momento em que o corpo do jovem deveria ser sepultado. É natural que a mãe não desejasse ter mais aquele corpo inerte consigo em sua casa. Uma das marcas do terrível poder da morte é o fato de superar o amor com relação ao corpo. Abraão amava muito Sara, sua esposa. Contudo, depois de um tempo, precisou dizer aos filhos de Et: dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo diante da minha face. Gênesis 23, 4. Em alguns casos de luto, o clima em torno se torna tão triste que nenhum conforto da vida pode ser desfrutado enquanto o falecido esteja próximo daqueles que permanecem vivos. Assim também, conheci pais que sentiram que não podiam mais ter seus filhos vivos em casa, de tão beberrões e devassos e rebeldes que se tornaram. Quase nunca é sábio, mas às vezes torna-se quase uma questão de necessidade afastar-se, se possível, o jovem incorrigível para uma localidade bem distante, na esperança de que, longe da influência perniciosa, possa se recuperar. Todavia, quão raramente essa deplorável experiência é bem-sucedida. Conheço mães que não podem pensar em seus filhos sem sentir dores ainda mais profundas do que as sentidas em seu nascimento. Ai daqueles que causam tais dores ao coração. Que terrível é quando as maiores esperanças do amor vão morrendo e se transformam em desespero, e desejos amorosos se transformam em luto, quando orações de esperança se convertem em lágrimas de arrependimento. Palavras de admoestação provocam então tal ira e blasfêmia que a prudência as prefere silenciar. Temos então diante de nós um jovem espiritualmente morto sendo carregado para a sepultura. Ele se entregou aos ídolos, deixemo-lo sozinho, diz a palavra de Deus. Estaria eu, acaso, dirigindo-me àqueles cuja vida esteja dilacerando o terno coração da que lhe trouxe ao mundo? Estaria falando àquele cuja conduta externa tem finalmente se tornado tão declaradamente pecaminosa que se tornou uma morte diária para aquela que lhe deu a vida? Ó meu jovem, como pode tolerar isso? Você se transformou em uma pedra? Não posso acreditar que você contemple o coração partido de seus pais sem ter nenhuma tristeza, nenhuma reação. Deus o livre disso. Pranteamos também por causa do futuro de alguém morto em pecado. Esta mãe, cujo corpo do filho já avançara tanto na morte que deveria ser necessariamente sepultado, sabia que o pior ainda estava por acontecer ao corpo, na sepultura para a qual estava sendo levado. Seria humanamente impossível para ela pensar, sem sentir qualquer reação natural, sobre a corrupção do corpo que se segue inescapavelmente à morte. Quando pensamos, do mesmo modo, no que há de ser feito de vocês que recusam o Senhor Jesus Cristo, ficamos aterrorizados. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Seria mais fácil abordarmos em detalhes a condição de um corpo em estado de putrefação do que avaliar o estado de uma alma perdida para sempre. Sem querermos permanecer muito tempo na boca do inferno, somos forçados a lembrar a você, no entanto, que existe um lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, como Jesus disse em Marcos 9, 44. Existe um lugar onde deverão habitar aqueles que se mantenham afastados da presença do Senhor, da sua glória e do seu poder. É todavia um pensamento insuportável para nós que vocês venham a ser lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, como está em Apocalipse 19, verso 10, a chamada segunda morte. Não posso nem imaginar que, porque aqueles que não são sinceros como você temem lhe dizer essa verdade, você experimente por si mesmo para ver se é verdade mesmo. Todavia, tendo a Bíblia em suas mãos e consciência em seu ser, você só poderá temer o pior se permanecer longe de Jesus e da vida que Ele nos dá graciosamente, Ele mesmo. Se continuar como está e perseverar em seu pecado e descrença até o final da sua vida, não resta esperança alguma, nem expectativa, senão a de você vir a ser condenado no dia do juízo. Uma das mais solenes declarações da palavra de Deus assegura que quem não crê
já está condenado. É de partir o coração pensar que isso possa acontecer com qualquer um de vocês. Você que conversava como uma criança aos pés da sua mãe e beijava o seu rosto com amor arrebatador, por que então deverá se separar dela para sempre? Se seu pai esperava que você assumisse seu lugar na igreja de Deus, como pode nem mesmo se importar em segui-lo até o céu? Lembre-se que vai chegar o dia em que será levado um e deixado o outro, como diz Mateus 24:40. Você abandona então todas as esperanças de estar junto com sua esposa, sua irmã, sua mãe, a mão direita de Deus. Você não pode desejar que elas venham para o inferno com você, e não tem o desejo de ir com elas para o céu. Vinde benditos, diz Mateus 25:34. Será a voz de Jesus aqueles que imitaram seu gracioso Salvador. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Será a sentença pronunciada contra todos aqueles que se recusaram a serem feitos iguais ao Senhor. Por que razão você deveria fazer parte dos malditos? Não sei se você está achando difícil me ouvir hoje. Está sendo bastante difícil para mim falar para vocês, porque meus lábios não são capazes de expressar todos os sentimentos do meu coração. Quisera eu ter a poderosa oratória de um Isaías, ou as apaixonadas lamentações de um Jeremias, com as quais pudesse despertar seus sentimentos e seus temores. Mesmo assim, o Espírito Santo pode usar até mesmo a mim, e desejo que o faça. É o suficiente. Tenho certeza de que você está entendendo perfeitamente a grande tristeza que aqueles que estão espiritualmente mortos causam aos membros de suas famílias que estão espiritualmente vivos. Para este tipo de tristeza, só existe um ajudador, mas existe um ajudador. Aquele jovem está sendo levado para ser sepultado, mas nosso Senhor Jesus Cristo se encontra com um cortejo fúnebre. Com bastante cuidado, perceba a coincidência entre aspas, como a chamam os céticos, mas que chamamos de providência nas Escrituras. Esse é um assunto bastante interessante para outra ocasião. Vamos nos concentrar neste caso. O que aconteceu para que aquele jovem morresse exatamente naquela ocasião? O que aconteceu para que exatamente aquele momento fosse o escolhido para o seu sepultamento? Talvez porque já fosse tarde, mas nem isso pode determinar o momento preciso. Porque o Salvador decidiu viajar cerca de 40 quilômetros naquele dia a fim de chegar em Naim no final da tarde. Como pôde acontecer de ele chegar àquela cidade por determinada estrada que naturalmente o levaria a entrar por aquela porta por onde estaria saindo o morto? Perceba que ele sobe a colina daquela pequena cidade no mesmo instante em que o início do cortejo está saindo pela porta. Ele depara com o morto antes que chegasse ao local da sepultura. Um pouco depois, e ele já teria sido sepultado. Um pouco mais cedo, e seu corpo ainda estaria sendo velado na casa da sua mãe, sem que nada ou ninguém tivesse chamado a atenção do Senhor para ele. Deus sabe como arranjar todas as coisas. Suas previsões são tão certas quanto o andar dos ponteiros do relógio. Na verdade, são decretos. Espero também que um grande propósito seja cumprido aqui hoje. Eu não sei porquê, meu amigo, você veio aqui justamente neste dia em que estou falando sobre este assunto em particular. Talvez você tivesse até pensado em não vir, mas veio e está aqui. Jesus está aqui também. Veio com o propósito de se encontrar com você e levá-lo a uma novidade de vida. Não há acaso algum nisso. Os planos eternos arranjaram tudo isso, e logo você verá que é exatamente assim. Você que está espiritualmente morto se encontrará com Ele, em quem há vida eterna. Nosso bendito Salvador viu tudo de uma vez. Em meio àquele cortejo, Jesus percebeu aquela que chorava mais e soube o que se passava no interior do seu coração. O Senhor sempre foi terno para com as mulheres e os mais frágeis. Fixou seus olhos naquela pobre viúva, sabendo de seu estado civil, mesmo sem ter sido informado. O jovem morto é o seu filho único. Jesus percebe todos os detalhes e os sente com intensidade. Nada é oculto à sua mente infinita. Jovem, o coração da sua mãe e o seu próprio coração são abertos a Jesus.
Ó meu jovem, Jesus sabe tudo sobre você. Ele que está presente aqui de maneira invisível nesta manhã, fixa os seus olhos sobre você neste momento. Tem visto as lágrimas dos que têm chorado por você. Vê que alguns destes estão desesperados com relação a você e que, em sua grande tristeza, agem como pranteadores do seu próprio funeral. Em Naim, Jesus viu tudo e penetrou em tudo. Ó, como devemos amar nosso Senhor, que percebe as nossas tristezas, especialmente nossas tristezas espirituais em relação à alma de outros. Você, meu caro professor, almeja que seus alunos sejam salvos? Jesus concorda com você. Você, meu caro amigo, tem sido muito dedicado em ganhar almas. Saibam que, em tudo isso, vocês são cooperadores de Deus. Jesus conhece todas as suas labutas, as labutas da sua alma, e se junta a nós neste esforço. Nossa tarefa é o seu próprio trabalho que se repete em nós, em conformidade com a nossa humilde proporção. Jesus se junta ao nosso trabalho, por isto esta obra não há como falhar. Entra, ó Senhor, na minha obra nesta hora. Eu oro. Abençoa estas minhas frágeis palavras proferidas aos meus ouvintes. Sei que centenas de crentes estão dizendo agora amém, e como isso me alegra. Nosso Senhor provou que penetra na condição mais triste das coisas ao consolar logo a viúva, dizendo: não chores. Neste momento, Ele diz também a você que está orando angustiado pelas pessoas que ama: não se desespere, não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Eu quero abençoar você. Você ainda vai se alegrar por causa da vida dada ao seu morto. Não desanimemos, lancemos fora todo o medo da descrença. Então o Senhor se dirigiu ao esquife, simplesmente colocou um dedo sobre ele e pararam os que o levavam. Nosso Senhor tem um modo preciso de fazer que aqueles que estão carregando um esquife parem, sem necessitar dizer uma palavra sequer. Talvez exista um jovem aqui hoje sendo carregado na direção do sepulcro do pecado por 4 carregadores: suas paixões, sua infidelidade, suas más companhias e sua atração por bebidas, vícios e entretenimentos pecaminosos. Pode ser que o prazer, o orgulho, a obstinação e a impiedade é que estejam segurando firmemente as 4 alças do seu caixão. Contudo, por meio do seu imenso e maravilhoso poder, nosso Senhor pode fazer que esses carregadores parem imediatamente, mas influências se tornem repentinamente impotentes diante dele, sem que o homem saiba como. Ao pararem os carregadores do esquife, fez-se silêncio. Os discípulos pararam também ao redor do Senhor. Os pranteadores cercaram a viúva, e os 2 grupos de pessoas certamente ficaram se olhando um ao outro. Havia ali pouco espaço. Jesus e o morto se encontravam no centro de tudo. A viúva levantou o véu e, vislumbrando Jesus em meio às suas lágrimas, ficou estática, sem saber o que estaria para acontecer. As pessoas que entravam ou saíam pela porta da cidade naquele instante provavelmente pararam do mesmo modo que os carregadores. Silêncio, silêncio. O que ele vai fazer? Naquele profundo silêncio, o Senhor ouve a oração daquela viúva. Não dita em palavras. Não tenho dúvidas de que sua alma tenha começado a sussurrar, meio com esperança, meio com medo. Oh, se ele pudesse ressuscitar meu filho. Independentemente de qual tenha sido a intensidade, Jesus ouviu o bater das asas dessa súplica, se não da fé. Certamente os olhos daquela mulher estavam lhe falando, enquanto olhava para Jesus, que lhe surgira tão repentinamente. Vamos ficar tão quietos quanto a cena diante de nós. Vamos nos aquietar por um minuto e orar para que Deus levante do esquife a alma morta, neste momento. Aqui se seguiu uma pausa, com muitas orações silenciosas e muitas lágrimas durante a pregação de Spurgeon. Depois de certo tempo, Spurgeon continuou. O silêncio não durou muito. Rapidamente, o grande vivificador deu início ao seu trabalho da graça. Este é o nosso terceiro ponto. Jesus é capaz de realizar o milagre de dar vida. Jesus Cristo tem vida em si mesmo e Ele vivifica quem Ele quiser, como está em João 5:21. A vida está nele e nele quem crê, ainda que morra, viverá. João 11:25.
Nosso Senhor se aproximou imediatamente do esquife. O que estava ali diante dele? Um corpo, um morto. Ele não podia obter nenhuma ajuda daquele corpo sem vida. Ninguém que é salvo presta qualquer ajuda a Deus ao salvá-lo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados quando Ele nos vivificou. Pela graça sois salvos, diz Paulo. Os participantes do cortejo tinham todos a certeza de que o moço estava morto, tanto assim que o estavam carregando para ser sepultado. Não havia possibilidade de engano. Sua própria mãe sabia que ele havia falecido. Podem ter certeza de que, se houvesse uma fagulha de vida que fosse nele, ela não o teria entregue às garras da sepultura. Portanto, não havia mais nenhuma esperança alguma a partir do morto, de sua mãe e de ninguém na multidão, quer fossem os carregadores, quer os discípulos. Todos eles eram igualmente impotentes. Todos os homens são impotentes. Deus e somente Deus pode salvar, dar vida soberanamente. O Espírito sopra onde quer. Assim, são todos aqueles nascidos do Espírito. Do mesmo modo, você, ó pecador, não pode salvar a si mesmo. Nem pode qualquer um de nós, nem mesmo todos nós juntos podemos salvar você, ou sequer ajudar nessa obra. Não há ajuda para você, meu caro amigo pecador morto, debaixo das nuvens. Não há ajuda nem em você mesmo ou naqueles que mais o amam. O Senhor, contudo, lhe oferece a ajuda de um Deus que é poderoso e soberano. Mesmo que Jesus permitisse, você não poderia nem mesmo dar a menor mãozinha nessa ajuda, pois está morto em seus pecados. Você está morto no seu esquife e nada, a não ser o poder soberano do onipotente Deus, poderá colocar vida celestial em você. A ajuda para você deve vir unicamente do alto. Estando o esquife parado, Jesus fala então ao jovem morto, dirigindo-se a ele pessoalmente: moço, a ti digo, levanta-te. Ó mestre, fala pessoalmente a alguns dos jovens aqui nesta manhã. Ou, se desejares, fale aos velhos, fale às mulheres, mas fale a palavra diretamente a eles, ao coração deles, ao coração morto deles. Não nos importamos sobre quem a palavra do Senhor possa cair. Ó, que Ele possa agora chamar aqueles que estão ao meu redor, chamar eficazmente, pois sinto que há mortos por todo este salão. Estou aqui de pé com esquifes ao meu redor e mortos neles. E tu não estás aqui, Senhor. O que desejamos é o teu chamado pessoal e soberano. Fala, Senhor, nós te suplicamos. Moço, disse ele, a ti te digo, levanta-te. O Senhor não esperou até ver sinais claros de vida diante dele, para então ordenar que o jovem se levantasse, mas ordenou ao morto: levanta-te. É este o padrão da pregação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, seus servos, por ele comissionados, falam aos mortos como se já estivessem vivos. Alguns dos seus irmãos criticam essa postura, dizendo ser inconsistente e absurda. Contudo, é assim que acontece por todo o Novo Testamento. Ali nós lemos: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Não estou procurando justificar esta posição, é mais do que suficiente para mim lê-la na palavra de Deus. Devemos ordenar aos homens que estão mortos que creiam no Senhor Jesus Cristo, apesar de estarem mortos em seus pecados e serem incapazes, e esperar que a fé seja a obra soberana do Espírito em seus corações. Esse é o chamado geral, mas o chamado eficaz, único, só o Espírito Santo pode fazer, porque ele concede vida e tudo mais. Nossa fé nos capacita, em nome de Deus, a ordenar que os homens mortos vivam, e eles realmente passam a viver. Ordenamos ao homem descrente que crê em Jesus, e o poder de Deus vai junto com a palavra quando o chamado é eficaz, e o eleito de Deus então realmente crê. É por essa palavra de fé que pregamos que a voz de Jesus Cristo fala diretamente ao homem. Aquele rapaz não tinha como se levantar, estava morto. Contudo, verdadeiramente se levantou quando Jesus assim lhe ordenou. Do mesmo modo, quando o Senhor, por meio dos seus servos, dá a ordem do Evangelho, creia e viva,
ela é de fato obedecida e os homens passam a viver, não porque pudessem, mas porque a voz que faz o chamado eficaz é soberana e poderosa. Todavia o Salvador falou com sua autoridade própria: moço, a ti digo, levanta-te. Nem Elias, nem Eliseu poderiam ter falado assim, mas aquele que assim falava era o próprio Deus. Embora encoberto pelo véu da carne humana e revestido de humildade, era o mesmo Deus que dissera: haja luz, e houve luz. E é assim que um homem é salvo. Se algum de nós for capaz de, pela fé, dizer: moço, levanta-te, podemos fazê-lo apenas no nome dele, pois não temos autoridade nossa, mas tão somente a que vem dele. Meu jovem, a voz de Jesus pode fazer aquilo que sua própria mãe não pôde. Com que frequência a doce voz materna lhe suplicou que você viesse a Jesus, mas em vão. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu interior, que ele lhe possa dizer: moço, levanta-te. Creio que, enquanto estou falando, o Senhor está silenciosamente falando diretamente ao seu coração, mediante o Espírito Santo. Estou certo de que isso está acontecendo. Assim, dentro de você, um doce mover do Espírito Santo o está levando agora a se arrepender e a ver a beleza infinita de Cristo. Este será, sem dúvida, um dia abençoado para os jovens espiritualmente mortos, se forem chamados assim agora pelo seu Salvador e se entregarem a Ele para serem renovados pela graça. Não, meu pobre irmão, você não será sepultado. Eu sei que você tem sido muito mal e as pessoas ficam desesperadas com você, mas porque Jesus vive, não podemos abandonar você. O milagre foi realizado imediatamente. Para a surpresa de todos ao redor, o jovem se sentou. Era um caso perdido, mas a morte foi nele vencida, pois ele se sentou e falou. Foi chamado de volta do mais profundo calabouço da morte, da boca da sepultura. Mas quando Jesus o chamou, ele se sentou e falou. Não levou um mês, uma semana, nem um dia, nem uma hora, nem mesmo um minuto. Jesus disse: moço, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. É assim que com a voz, com a nossa boca, confessamos Cristo, porque antes Ele nos ressuscitou. O Senhor pode salvar um pecador em apenas um instante. Antes mesmo que as palavras que eu falo possam ter entrado em seus ouvidos, o raio divino que dá vida eterna poderá penetrar em seu peito e você será uma nova criatura em Jesus Cristo. Começará a viver em novidade de vida neste instante, sem mais se sentir espiritualmente morto, nem voltar para a sua velha e corrupta condição. Nova vida, novos sentimentos, novo amor, novas esperanças, novas companhias serão todos seus, pois você passou da morte para a vida. Ore a Deus para que isso aconteça, pois Ele nos ouvirá. Embora tenhamos assunto tão amplo a tratar, não podemos mais nos demorar. Devo encerrar destacando que isso acaba dando grandes resultados. De fato, dar vida a um morto não é pouca coisa. Um grande resultado foi manifesto, em primeiro lugar, no próprio jovem. Você gostaria de ver como ele estava no esquife? Devo aventurar-me a tirar o véu que cobre sua face? Veja o que a morte lhe fez. Ele era um jovem muito bom. Aos olhos de sua mãe, era o espelho da humanidade. Agora veja a palidez que está naquela face. Veja o que a morte fez. Quão fundos estão os seus olhos. Você se sente abalado? Eu sinto que você não poderá suportar esta visão. Venha, olhe para a sua sepultura, onde a corrupção avançaria mais em sua obra. Cubra-o. Não podemos suportar olhar aquele corpo em decomposição. E, no entanto, quando Jesus Cristo diz: levanta-te, que mudança radical acontece. Você pode olhar para ele agora. Seus olhos têm a luz do céu. Seus lábios estão vermelhos e corados. Suas feições estão límpidas e cheias de vida. Veja a saúde no seu corpo, no qual a rosa e o lírio buscariam se espelhar. Que ar viçoso ele tem, como a planta ao orvalho da manhã. Estava morto, mas agora ele vive, e não há sobre ele qualquer traço da morte. Enquanto você olha para ele, o jovem começa a falar. Que música para os ouvidos da sua mãe. O que disse? Não posso lhe dizer, mas procure falar você mesmo, como uma pessoa recém-vivificada, e então ouviremos o que você diz. Eu sei,
o que eu disse. Creio que minha primeira palavra, quando fui vivificado, foi aleluia. Depois fui à casa de minha mãe e lhe disse que o Senhor havia se encontrado comigo. O texto não nos traz nenhuma palavra dele, e realmente não importa quais tenham sido suas palavras, pois quaisquer que tenham sido, provaram que ele estava vivo. Não falamos algo e então recebemos vida. Recebemos vida e então falamos. Se você conhecer o Senhor, irá falar de coisas celestiais. Não creio que nosso Senhor Jesus tenha um filho mudo em sua casa. Todos eles falam para ele, e a maioria deles fala sobre ele. Todos devem falar sobre ele. O novo nascimento se revela na confissão e no louvor de Cristo. Eu lhe garanto que aquela mãe, quando ouviu falar, não criticou o que ele disse, não comentou: que frase tão cheia de erros gramaticais. Estava simplesmente feliz demais por vê-lo vivo e ouvi-lo falar, de modo que não poderia sequer examinar as expressões por ele usadas. As almas recém-salvas frequentemente falam de uma maneira que alguns com anos de experiência por vezes não aprovam. Frequentemente ouve-se que numa reunião, num culto, houve uma grande dose de entusiasmo e certos jovens convertidos falaram de maneira dita absurda para alguns. É bem provável, mas se a graça genuína está na alma deles e eles estão dando testemunho do Senhor Jesus, eu de modo algum os criticaria. Alegre-se por você poder testemunhar a prova de que nasceram de novo e preveja-os em sua vida futura. Para aquele moço de Naim, uma nova vida havia começado, a vida que ressurgiu do meio dos mortos. Uma nova vida também teve início com relação à sua mãe. Que grande resultado para ela foi ver seu filho ressuscitar dos mortos. Doravante seria duplamente querido. Jesus ajudou a descer do seu esquife e o entregou de volta a ela. Não temos palavras para serem usadas, mas temos certeza de que ele fez um gesto de maneira a mais bela, devolvendo-lhe o filho como que lhe desse um presente. Com o deleite majestoso que sempre acompanha a benevolência condescendente, o Senhor olhou para aquela mulher feliz e seu olhar foi mais brilhante do que a luz da manhã, ao lhe dizer, com este olhar: receba o seu filho. A vibração do coração daquela mãe foi tamanha que ela jamais esqueceria aquele episódio. Observe que o nosso Senhor, ao colocar nova vida nos jovens, não quer absolutamente tirá-los de seus lares, onde têm suas principais responsabilidades. Aqui e ali alguém é chamado para ser um missionário, sim, mas de modo geral, Deus deseja que continuem indo à casa de seus amigos, abençoando seus pais, fazendo suas famílias santas e felizes. Jesus não apresenta o jovem ao sacerdote, o entrega à sua mãe. O jovem não tem que dizer: eu me converti e, portanto, não posso mais ir trabalhar nem ajudar a sustentar minha mãe com minhas atividades normais. Isso provaria, pelo contrário, que na verdade você não se converteu. Você não precisa se tornar um missionário, um membro do ministério. O que você foi chamado é para uma nova vida, para viver como a vida que você vivia antes, só que para a glória de Deus, sendo um filho, um pai, um amigo, vivendo de todas as formas para que Deus seja engrandecido em tudo. Vá então, convertido, à casa da sua mãe, leve alegria ao seu lar, agrade o coração dos seus pais, seja uma bênção para os seus irmãos e irmãs. Deixe que todos se regozijem por você, pois você estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, como está em Lucas 15:32. Qual o resultado seguinte? Todos os seus vizinhos temeram e glorificaram a Deus. Pense naquele jovem que na noite anterior estava em um baile, ou em algumas noites atrás chegou em casa praticamente bêbado. Se aquele jovem nascer de novo, todos ao seu redor vão certamente se maravilhar. Se aquele jovem, nosso conhecido que deixou o vício, a jogatina ou qualquer outro ato reprovável, for salvo, sentiremos todos que Deus está bem próximo de nós. Se aquele outro que começou a se associar com mulheres ímpias ou caiu em outros perigos, passa a ter uma mente pura e correta, certamente que a surpresa irá dominar todos aqueles que estão ao seu redor. Pode ter levado outros para o seu mau caminho, mas se o Senhor agora o traz de volta, isso provocará um grande abalo, fazendo que os homens se perguntem a razão da mudança e levando-os a crer que, afinal, existe poder em Jesus.
Conversões são milagres que nunca cessam. São prodígios do poder no mundo moral tão notáveis quanto os do mundo material. Queremos, portanto, conversões práticas, tão reais e tão divinas, que aqueles que duvidam sejam incapazes de duvidar, pois nelas verão a mão de Deus. Finalmente, percebam que aquilo não apenas surpreendeu e impressionou as pessoas mais próximas, mas sim, como diz o texto, o rumor do acontecimento se propagou por toda parte. Quem pode dizer se uma conversão que aconteça aqui nesta manhã, seu resultado não será sentido por milhares e milhares de anos, se o mundo durar tanto tempo? Quem poderia imaginar quando o jovem Saulo de Tarso se converteu, tudo o que aconteceria e como por milhares de anos a vida dele impactaria o mundo? Sim, poderá ser sentido mesmo depois de milhares e milhares de anos terem passado, prolongando-se por toda a eternidade. Nesta manhã, joguei uma pedra no lago. Caiu de uma mão trêmula de emoção e de um coração sincero. As lágrimas de vocês mostram que as águas foram agitadas. Percebo o primeiro círculo sobre a superfície. Outros círculos, cada vez mais amplos, se seguirão à medida que este sermão for pregado ou lido em algum lugar, em algum ano no futuro. Quando você for para casa e contar o que Deus fez por sua alma, surgirá outro círculo mais amplo. E se acontecer de o Senhor abrir os lábios de alguns dos convertidos nesta manhã para pregar a sua palavra, então ninguém será capaz de dizer quão amplos estes círculos se tornarão. Círculo após círculo, a palavra se espalhará até que o oceano sem praias da eternidade sinta a influência da palavra desta manhã. Não estou sonhando. Que isso aconteça segundo a nossa fé, que daqui a muitos anos alguém ainda esteja sendo abençoado pelo que está acontecendo nesta manhã. Que a graça concedida hoje pelo Senhor sobre uma única alma possa afetar toda a humanidade. Que Deus nos dê sua bênção e vida para sempre. Ore muito pedindo a bênção. E eu lhe peço, meus caros amigos, em nome de Jesus Cristo, que orem também por mim. Amém, queridos.